Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a determinação cromossômica do sexo. Ela é definida pelos cromossomos sexuais existentes nos seres vivos. Então, aqui representa um cariótipo, certo? Aqui é um cariótipo de um ser humano, onde tem no núcleo das suas células somáticas 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos, tá bom? Ó, par 1, par 2, par 3, até o par 23. Do par 1 até o par 22, os cromossomos são chamados de autossômicos. E no par 23 é justamente o cromossomo sexual, que vai definir o sexo do ser vivo, que vai definir e dar características sexuais aos seres vivos. Então, ó, preste atenção. Primeiro, não sei se vocês sabem o que é cariótipo. Então, cariótipo é como se fosse um mapeamento dos cromossomos que tem no núcleo das nossas células somáticas. Nossas células são eucarióticas, no núcleo dela tem os cromossomos estão aos pares, porque as células do nosso corpo, as células somáticas são células diploide, e para cada par, um cromossomo foi herdado do nosso pai e outro cromossomo foi herdado da nossa mãe. 23 pares, sendo que 22 são autossômicos, ou seja, 44 cromossomos autossômicos e 2 cromossomos sexuais, que justamente se localiza no par 23. Aqui eu coloquei um cariótipo humano feminino e um cariótipo humano masculino. Como eu falei, 23 pares de cromossomos, 22 autossômicos, um sexual. O que diferencia ser mulher ou ser homem, olhando para o cariótipo, é justamente os cromossomos sexuais nesse par 23. Perceba que para uma pessoa, um ser humano do sexo feminino, o cromossomo sexual, o par 23, é representado pelo par XX. Então, são dois cromossomos, cada um XX. Para o cariótipo humano, o que define o indivíduo, no caso o ser humano, ser do sexo masculino, é lá no seu par 23, o cariótipo ser XY. Lembrando que cada par aqui a gente chama de par homólogo, certo? Porque define o mesmo tipo de característica, sendo que para cada par, um cromossomo foi herdado da mãe, outro cromossomo foi herdado do pai. A gente já comentou isso em sala de aula. Lembram, meninas? Se não lembram, é importante vocês saberem para a gente poder seguir à frente e a gente construir o nosso conhecimento e o entendimento ser mais fácil. Só que essa determinação cromossômica, essa determinação do sexo de um ser vivo, baseado na característica do seu cromossomo, não funciona de maneira igual para todas as espécies. Então, existem alguns sistemas diferenciados, dependendo das espécies que nós estamos trabalhando. Por exemplo, quando a gente fala do ser humano, a gente está falando de um sistema de determinação do sexo chamada de XY, porque o cromossomo sexual do humano são de dois tipos, ou vai ser X ou vai ser Y. Aqui, ó, vocês assistem Simpsons, então aqui a gente tem Barney, a gente tem Maggie, Bart, que é o filho, Lisa e a filhinha que eu esqueci o nome. Mas enfim, supondo que os Simpsons são seres humanos, né? O Barney, que é o sexo masculino, ao símbolo representando, tem 46 cromossomos totais, sendo 44 autossômicos, ou 22 pares de cromossomos autossômicos, e um par de cromossomo sexual, o par 23, ou então dois cromossomos sexuais. Pelo fato de ele ser homem, o par do cromossomo sexual é XY. Para Meg, a mesma coisa, a mesma espécie, então 46 cromossomos, 44 autossômicos, 2 sexuais, sendo que ela é do sexo feminino, o par sexual vai ser XX. A gente diz que um homem, né, sexo masculino, ser humano, ele produz gametas, no caso dos espermatozoides, para um gameta masculino, ser humano, heterogamético. Ele é heterogamético, homem. Por quê? Porque vai produzir gametas diferentes. E eu vou explicar de que maneira. Já para as mulheres, sexo feminino, ela é homogamética, vai produzir gametas iguais. Então, lembrando que os gametas têm a metade do número de cromossomos das nossas células somáticas, os gametas são células sexuais, homem, o espermatozoide. Então, o gameta produzido aqui por Barney, por exemplo, ou desculpa, por Homer, vai ter a metade do cromossomos autossômicos, ó, 22, e apenas um cromossomo sexual. Ou vai ser o cromossomo X,
que vai estar lá no gameta de Barney, ou vai ser o cromossomo Y. E é por isso que a gente diz que sexo masculino para a espécie Homo sapiens, a espécie humana, ele tem capacidade de produzir gametas, de produzir espermatozoides, no caso, heterogaméticos, né, com informações genéticas em relação ao cromossomo sexual diferente. Então, ou o espermatozoide vai carregar o X, ou o espermatozoide vai carregar o Y. Então, se por acaso, ó, aqui, Barney, tá vendo? Ele é oriundo da união de gametas masculinos e gametas femininos. Ele, se por acaso tiver a união de um gameta masculino que está carregando o cromossomo Y, com a união de um gameta masculino que carrega somente um tipo de cromossomo sexual, que é o X, YX vai ser o que? Definir o sexo masculino. Então, vai nascer um indivíduo do sexo masculino, que no caso aqui foi Barney, tá vendo? Se por acaso o gameta tiver masculino, né, carregar o cromossomo X, juntamente unindo-se com o gameta feminino, que é o óvulo, que vai também carregar o cromossomo X, então vai ter a fecundação, onde vai unir espermatozoide e óvulo, e vai formar um embrião com 40, do 22 mais 22, 44 cromossomos autossômicos, 22 herdados do pai, 22 herdados da mãe, e um cromossomo X herdado do pai, um cromossomo X herdado da mãe, XX, define o quê? Uma menina. Do mesmo caso, serviu aqui, ó, para a filhinha do casal, que também é oriunda da união de gametas, com 22 cromossomos e carregando o cromossomo X do homem com o cromossomo X da mulher, juntando, forma um embrião com 46 cromossomos, 44 cromossomos autossômicos, 2 cromossomos sexuais, se é XX, então deu origem a uma menininha também. Para gafanhotos, por exemplo, percebam que o número de cromossomos no indivíduos adultos já é diferente. Tem 22 cromossomos autossômicos, com um cromossomo sexual, tá? No caso, para o gafanhoto macho, e no caso, para o gafanhoto fêmea, 2 cromossomos sexuais, sendo que só tem um tipo de cromossomo sexual, que no caso aqui é X. Então, percebam que os gametas formados, né, produzidos pelo gafanhoto macho, vai carregar a metade do cromossomos autossômicos 11, com apenas um X, só que esse gafanhoto macho vai ter a possibilidade também de produzir um gameta sem cromossomo sexual. Por isso que é XY, desculpa, X0 o sistema, ó. Então, ele também, aqui o gafanhoto macho, ele também é heterogamético. Então, ele produz tem a capacidade de produzir um gameta só com cromossomos autossômicos e um gameta com a metade de cromossomos autossômicos mais somente um cromossomo sexual, que é esse X. Já para o gafanhoto, né, sexo feminino, metade do cromossomo autossômico, 11, mais um cromossomo sexual X. Então, é homogamética, né? Só vai produzir um tipo de cromossomo. Se o embrião for resultado da união de gametas 11 mais X vai dar 22 mais XX, vai dar resultado o quê? A um gafanhoto do sexo feminino. Se por acaso o gafanhoto for oriundo da união de gametas 11x mais 11 sem o cromossomo com um gameta sem esse cromossomo aqui sexual, então esse gafanhoto só vai ter 22 cromossomos autossômicos e somente um cromossomo sexual, que é o X. Então esse gafanhoto vai ser macho. Nesse caso, a gente diz que o macho está produzindo 2 tipos de gafanhoto, 2 tipos de gametas, ok? Enquanto a fêmea só produz um tipo de gameta. Sendo que o macho, em um dos gametas produzidos, em um tipo de gameta produzido, ele não vai estar levando no seu gameta o cromossomo sexual. E por isso a gente fala que o sistema é X0, porque um gameta produzido não vai carregar nenhum tipo de cromossomo sexual. Outro sistema no mundo animal, muito comum em aves, répteis e anfíbios, aqui eu coloquei as aves, é o sistema XY, onde é formado por, na verdade, é ZY, tá bom, gente? Desculpa aqui, vocês consertam.
onde eu dei um exemplo aqui de galos e galinhas. Então, galo, ó, masculino, galinha feminino, eles têm 78 cromossomos total no núcleo das suas células eucarióticas, sendo que 76 são cromossomos autossômicos e 2 cromossomos sexuais. Para macho, o cromossomo sexual vai ser ZZ, o par de cromossomo sexual. Para fêmea, o cromossomo sexual vai ser ZY. Então, o mesmo esquema, o mesmo raciocínio que a gente vem tendo. Macho vai produzir gametas masculinos, fêmeas, gametas femininos. Então, os gametas masculinos que esse galo aqui produz é um gameta com a metade do número de cromossomos autossômicos, a metade de 76, 38, né? Cromossomos autossômicos, e um cromossomo sexual, que no caso vai ser Z. Então, no caso aqui, o macho, ele produz gametas, ele é homogamético, produz gametas iguais. Então, só vai produzir gametas com 38 cromossomos autossômicos e apenas um cromossomo sexual, que nesse caso é o Z. Já a fêmea, aqui, ela é heterogamética, tem a capacidade de produzir gametas diferentes. Então, os gametas produzidos pela galinha vai ser um gameta com 38 cromossomos autossômicos, e o gameta da galinha ou vai carregar o cromossomo Z ou vai carregar o cromossomo Y. O pintinho oriundo da união de gametas de 38 cromossomos carregando o cromossomo Z mais 38 cromossomos carregando o cromossomo Z vai ser um pintinho, ó, do sexo masculino, tá bom? Então, vai ser 38 mais 38, 76, Z mais Z, ó, o par Z, o par sexual ZZ, define o pintinho ser macho, tá? Então, vai dar características sexuais masculinas a esse indivíduo. Para o pintinho, que é originado da união de gametas com 38 cromossomos autossômicos mais um cromossomo Z, unidos a outro gameta, que é 38 cromossomos mais um cromossomo Y. Então, esse gameta vai ser um pintinho, esse embrião vai formar uma pintinha, né, uma galinha, vai desenvolver uma galinha, é um indivíduo do sexo feminino com 76, né, cromossomos autossômicos e 2 cromossomos sexuais, no caso para a pintinha ZY. Dessa maneira, a gente percebe que a determinação do sexo é diferente para algumas espécies, o número de cromossomos é diferente para algumas espécies, o tipo de cromossomo sexual se diferencia entre as espécies, tá bom? E eu quero que vocês percebam nessa aula que, na verdade, vai ser os cromossomos sexuais que vão definir, que vão determinar o sexo de um ser vivo, porque vai codificar proteínas que vai caracterizar estruturas e características, a fisiologia sexual do indivíduo, ok? Era sobre isso que eu queria falar com vocês. Na próxima aula a gente vai falar sobre herança definida pelo sexo, herança ligada ao sexo, herança ligada ao cromossomo X, herança ligada ao cromossomo Y. Eu espero que vocês tenham entendido, meninas. Eu quero que vocês entrem em contato comigo. Tem recadinho lá na plataforma, principalmente para você, Ana Júlia, que tem acesso à plataforma. Então, tem recadinho lá. Eu preciso de uma resposta sua, eu preciso interagir com você, eu preciso entender se você está compreendendo o assunto. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, ó. Um grande beijo para vocês, revisem, assistam às aulas quantas vezes for necessário e tirem a dúvida de vocês comigo, caso exista, tá bom? Ó, um grande beijo e até a nossa próxima aula. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem, tá bom, meninas? Beijo, beijo, beijo.